Seja muito bem-vindo ao Game Dev Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Augusto Moura. Ele está como programador, atualmente vendendo assets no marketplace da Unreal, e além disso ele já trabalhou no Dome também. E aí, Augusto, como é que você tá, mano? E aí, tudo ótimo, e você? Tô bem também, obrigado por perguntar. Show, então a primeira pergunta que eu começo fazendo é: por que você quis entrar nessa área de desenvolver jogos? De onde foi que surgiu o seu interesse por isso? Eu acho que desde criança já eu me interessava muito por jogos, porque meu primeiro contato com jogos foi na escola, já estava na primeira série. Aí a gente já jogava uns joguinhos lá, educativo e tudo mais. Aí depois a gente acabava desviando da aula lá, nosso colega lá, a gente pegava e jogava os joguinhos escondido lá e acabava ficando de castigo e tudo mais. Aí até que uma hora a minha mãe comprou um videogame que era um Dynavision, que é aqueles jogos bem antigos de Nintendo. Aí eu ficava meio que preso naquilo ali, já tava nessa época aí dos jogos 3D e tudo mais, tava jogando esses jogos bem antigos. Aí até que finalmente, aí em 2007, aí acho que eu já tinha uns 13 anos, aí minha mãe comprou meu primeiro PC. Aí na época não tinha internet, não tinha nada, só que daí logo já no início, aí eu comprava os jogos de revista da Full Games, tinha uma livraria aqui. Aí um desses jogos que eu comprei, que era 3D já, que era chamado Chrome, que é da Techland. Aí eu sempre gostava de explorar todos os arquivos do Windows e modificar. Já logo nesse primeiro ano que eu ganhei meu PC, eu já explorava tudo que tinha no Windows e começava a modificar tudo da forma que eu queria. E dessa mesma forma, todos os jogos que eu comprava, eu já saía explorando os arquivos, ver como é que funcionava, tentar modificar. E daí nesse jogo aí, ele já vinha junto no CD dele, na instalação, ele vinha com editor de mapa. Aí você podia pegar esse programa e abrir os mapas do jogo e modificar ele. Aí meio que aí eu já me interessei bastante por isso, que eu já comecei a mudar os mapas lá, mudar os levels, colocar uns inimigos no lugar, ou remover o inimigo para conseguir passar, se estava muito difícil de terminar o jogo. Até hoje em dia eu nem cheguei a terminar ele, só que deu pra modificar umas partes lá. E daí a mesma coisa também tinha os outros jogos, acho que tinha o SWAT 4, Rainbow Six, daí eles tinham já um Unreal Engine 2, uma coisa assim. Aí também eu tentei usar na época, mas tá muito difícil, porque era bem o editor Unreal Engine 2 ainda era bem complicada, a UI era bem complexa, digamos assim. Aí eu fiquei só no editor daquele jogo mesmo, mas ali já meio que eu já me interessei bastante, que ali já deu uma entrada para mim de que eu poderia começar já a partir dali já a editar um jogo da forma como eu quisesse, digamos assim. Bacana, mano. Então você começou assim. Você chegou a fazer algum mod já, ou você só modificava as coisas por conta própria mesmo? Eu modificava só pra mim mesmo. Só que daí, mais pra frente, depois quando eu consegui a internet, foi em 2009, aí eu já comecei a baixar outros jogos, já comecei a baixar a engine, baixava 3ds Max, daí eu comecei a aprender 3D, e daí nessa mesma época aí eu pegava, acho que era o Resident Evil 5, eu pegava e abria os arquivos do jogo, que tinha umas ferramentas para baixar, e daí dava para baixar os modelos, descompactar os modelos, as texturas, ele dava para modificar. Aí eu pegava e fazia umas modificações lá, e daí eu postava na Game Vício, daí outras pessoas podiam baixar. Aí o Just Cause também era um outro jogo que eu modificava. Ah, legal. A Game Vício eu já baixei umas traduções de jogos por lá. Era muito bom, cara. Sim.
Sim, e bem, qual foi o primeiro trabalho com jogos assim que você chegou a ganhar algum dinheiro? Realmente relacionado com jogos, foi só agora bem recente, que daí eu comecei junto com o Rafael, que trabalha no Domen também, a gente tava trabalhando nos projetos aí entre nós, e daí acabou por não dando certo, que a gente tentou iniciar um projeto bem pequenininho, aí porque eu já tinha trabalhado em outros projetos que não deram certo, aí a gente pegou um projeto bem pequenininho, bem limitado, para conseguir terminar, só que mesmo assim a gente acaba começando fazendo ele, parece que o escopo é bem pequeno, só que depois acaba não ficando tão bom assim, tipo, tu olha o jogo, é legal, divertido, só que não tem cara de um jogo comercial, um jogo que alguém vai comprar realmente na Steam. Aí a gente pegou esse projeto, que era um projeto top-down, e daí a gente modificou ele, que daí foi a ideia do Rafael, de modificar ele, pegar a parte principal da programação dele e separar e daí vender no marketplace da Unreal. Aí, no início, eu pensei, não sei se isso vale muito a pena, não sei se as pessoas realmente compram lá. Aí isso meio que fiquei meio com o pé atrás, mas por fim daí eu aceitei, daí a gente trabalhou nesse projetinho aí por mais alguns meses. Aí depois a gente colocou à venda. Aí de início até não estava vendendo muito bem, só depois melhorou um pouquinho. Ainda era bem pouca coisa, mas ao menos ali que finalmente eu comecei realmente a ganhar dinheiro relacionado a desenvolvimento de jogos mesmo. Ah, bacana, mano. E você já conhecia o Rafa antes do Domen? Sim, lá em 2011, por aí, quando foi a primeira vez que eu conheci realmente a Unreal Engine 3, que é o DK, que antes eu usei CryEngine, Leadworks, são outras engines aí que eu só testei elas, digamos assim, que nem dá muito bem para usar comercialmente, só que daí quando eu conheci realmente o DK, que daí antes até eu tinha medo de usar ela, por exemplo, anteriormente eu tinha usado a 2 lá, eu tinha testado lá dos Rainbow Six e o SWAT, aí era muito complicado, só que daí ali eu peguei e baixei ela igual, porque CryEngine, Leadworks não dá para usar, porque a licença não tinha licença para poder usar ela, aí na UDK, aí finalmente eu baixei ela, e daí eu comecei a explorar e tudo mais, aí eu gostei tanto, que é uma engine realmente muito boa em comparação com o que eu já tinha visto antes, aí eu comecei a fazer tudo com ela, aí eu comecei a escrever tutorial, botar na internet, fiz até uma tradução para engine, que daí tu podia baixar lá, instalar, e daí traduzia pro português do Brasil. E daí com isso tudo, aí eu comecei a fazer uns contatos na internet, comecei a conhecer outras pessoas que também gostavam de Unreal. Aí foi nesse caso aí que eu conheci o Rafael, já lá desde 2011. Ele também estava recém começando ali, foi tipo, nós dois estávamos começando junto, digamos assim. Ah, bacana. Pô, 2011, faz 10 anos atrás, o Rafael era uma criança, mano. Sim. O cara é o mais novo do Domen, é mais novo que eu, e ele tem 22, 23, sei lá. Como assim? Eu nem sei que idade que ele tinha, mas ele era bem novo mesmo. O bicho devia programar tomando todinho. Negócio doido, cara. Sim, e eu dei uma fuçada aí na internet, eu vi que você já criou a sua própria engine, isso é verdade? Ou eu tô enganando? Não exatamente a minha própria, mas depois de que eu comecei a usar o DK, aí eu fiquei meio que... Eu sempre quis meio que criar uma própria engine. E daí tinha o caso que a UDK, tu tinha que
pagar 25% de royalties do jogo que tu fosse lançar, depois de tanto lucro, mas mesmo assim eu não achei essa licença tão boa assim, aí meio que eu acabei desviando, porque daí em 2012, daí eu fiz um curso de programação para internet, aí eu tive uma introdução para parte de programação, de algoritmo e tudo mais, que antes disso eu só era mais voltado para a parte de modelagem, aí finalmente nesse momento ali eu meio que virei e decidi mais ficar voltado à programação, que eu achei muito interessante. Aí comecei a explorar a Tiaogre 3D, que é uma library de C++ para tu renderizar os gráficos. Aí também me interessei muito pela programação de Lua, que é uma programação mais voltada, mais usada, digamos assim, em jogos. Aí também eu comecei a buscar outras bibliotecas de física e tudo mais para tentar criar minha própria engine. Aí eu fiquei tentando criar minha própria engine, digamos assim, por um tempinho, aí não estava dando muito certo, tinha algum progresso, mas é que era muito complicado. Aí até que eu achei uma engine, que é chamada Grid Engine, que já era um projeto que já estava andando já. Aí ela usava exatamente as mesmas bibliotecas que eu estava usando na minha engine, que é Lua, Ogre e Bullet Physics, que são umas bibliotecas open source, pode usar e não precisa pagar nada para ninguém, e a engine é totalmente tua. Aí eu me interessei muito por essa engine, ela tá bem no comecinho, digamos assim. Ela tinha parte de renderização, tinha física, aí é como se fosse, o projeto era como se fosse inspirado assim em GTA, porque tinha os veículos lá e tinha alguns personagens, só que não estava tudo bem incluído, não tinha editor nem nada. Aí eu me interessei, meio que comecei aos poucos, mas eu me envolvi com o projeto. Aí depois eu comecei a estudar bem ela mais a fundo, e daí eu vi que a parte que mais estava faltando, digamos assim, é que tu não tinha um editor, é tudo manualmente. A parte interessante dessa engine é a parte de Lua, que tu abre um console, pode digitar qualquer coisa ali, tu modifica 100% do que tu tem na tua cena ali. Tu pode pegar um carro, pode modificar as variáveis dentro do carro, pode spanar um carro, pode modificar as propriedades da física do carro, mudar os materiais, tudo dentro do console. Tu pode mudar a programação do carro em si, só digitando ali em real time, sem reiniciar a engine. Aí tu pode, digamos, até editar o mapa, digamos assim, só por linha de comando. Só que daí mesmo assim era limitado. Aí minha ideia foi começar aos poucos criar um editor. Aí não tinha nada de UI, era só, você podia criar os quadradinhos na tela ali, botar uma textura na tela e só isso. Aí com base, só que daí isso já é a base que tu pode criar em cima, pode criar um sistema de UI. Aí o que eu fiz, comecei a criar o menu lá, o file, editar, ajuda lá em cima. Aí comecei a adicionar mais botões. Aí depois comecei a criar umas janelinhas que tu podia fechar as janelinhas e dar um resize nela, aumentar e diminuir o tamanho, colocar elementos dentro da janela, aí criar todos os menus lá. Aí fui evoluindo, aí depois até que eu criei todo o sistema de tu poder adicionar novos objetos na cena, e daí listar todos os assets que você tinha no projeto, aí tu poder arrastar e adicionar na cena, e editar as propriedades, e com isso foi indo. Eu me interessei muito por isso, aí meio que eu adotei essa engine como se fosse a minha própria, digamos assim. Aí eu trabalhei mais nela em cima e não só no editor. Aí também depois eu adicionei sistema de navegação, que é a parte de AI, que eles poderem
gerar uma nave mesh, eles caminharem de um ponto ao outro e outras coisas. Daí eu fui adicionando, porque daí até naquela época ali, ainda 2014, 2015, a Unreal 4 já tinha sido anunciada, só que ainda ela era totalmente fechada. Você tinha que pagar a licença lá para ela, e daí era bem complicado. Isso eu realmente não gostei disso. Aí isso meio que me impulsionou para trabalhar nesse projeto. E daí chegou num ponto lá que daí a Unreal anunciou que ela seria grátis, poderia usar ela sem ter que pagar nada. Daí só tem essa licença, só tem os royalties de 2%. A licença melhorou 1000%, aí eu totalmente concordei com ela. Aí, por fim, eu acabei desistindo dessa engine, porque não tinha mais por que trabalhar nela. E daí, depois disso, eu migrei totalmente daí para Unreal 4, porque para mim já estava perfeito, digamos assim. Entendi. E você trabalhava nessa engine de forma voluntária ou você ganhava alguma coisa? Não, é um projeto open source, qualquer um pode ajudar, assim como, digamos, o Blender, outros programas que são totalmente grátis. Você ajuda e isso ele vale como teu portfólio. Para mim não serviu para nada, porque eu não consegui nenhum emprego com isso, mas por outro lado, todo esse tempo que eu trabalhei nessa engine, antes disso, eu não sabia praticamente nada de programação, só que com isso eu aprendi toda a parte de física, de matemática, de álgebra linear, de você calcular vetores, velocidade, transformação de vetor e toda essa parte de manipulação de posições e rotações. Aí isso me ajudou muito, muito, muito a aprender toda a minha base, digamos assim, mais aprofundada na parte de programação, de gameplay e toda a parte de matemática mais pesada, digamos assim, relacionado a jogos aí. Por fim, eu acho que é uma ideia bem interessante você aprender e, ao mesmo tempo, essa parte que você está aprendendo, você poder ser útil para outros, que você está trabalhando num projeto open source, as outras pessoas também podem ver teu progresso, elas podem também aprender com o que você já colocou lá, e elas também podem usar o que você criou. Aí meio que uma junção, então, dessa parte de você aprender e ao mesmo tempo tentar ser útil e outras pessoas também poder se beneficiar do teu trabalho, digamos assim. Sim, é verdade. E como foi que você fez para ajudar no desenvolvimento dessa engine? Você tem que se submeter a algum formulário ou é só você pegar o código e meter as coisas lá e fazer commit? Como é que é isso? Eu não sei outros projetos, mas acho que até o Blender é um pouco mais complicado, digamos assim, para você submeter uma mudança, essa mudança tem que ser aprovada. Só que no caso ali, como era um projeto pequeno, digamos assim, não era um projeto com muita gente, basicamente era só eu e mais um outro cara, que era o criador da engine em si. Aí no caso era um projeto bem pequenininho, aí ali eu só baixava lá o Git e o SVN, e daí eu mandava as mudanças que eu achava que seriam importantes dentro da engine em si, e também da parte do editor. Aí eu até era mais livre, digamos assim, porque eu não alterava o core da engine, só estava adicionando mais coisas, então era meio que bem tranquilo, eu não precisava de aprovação de ninguém. Mas tudo depende do projeto, né? Nesse caso, era bem mais livre. Ah, legal. E você já chegou a participar de algum outro projeto open source ou foi só esse mesmo? Não, foi só isso mesmo. Uhum. E você falou dessas coisas que você aprendeu de matemática e tal, mas a Unreal, ela já tem um monte de coisas prontas, né? Aí, como foi que esse conhecimento que você adquiriu acabou te ajudando numa engine que já tem praticamente tudo pronto que você precisa?
Tem muita coisa pronta, muita coisa que você nem precisa pensar sobre, digamos assim, é só você talvez pesquisar na internet, já tem uma solução pronta lá. Só que daí, se caso você vai nessa parte mais funda se aprofunda mais na parte da matemática, aí depois meio que isso tudo acaba tendo uma liberdade maior, porque você não precisa mais estar pesquisando, você pega, tem esse problema aqui, tem que transformar esse vetor aqui para ser relativo a outro objeto, outro ângulo, outra rotação e tudo mais. Aí isso já se torna mais natural, digamos assim. Você não precisa mais pesquisar como é que faz isso, como é que faz aquilo. Você só pega a parte lógica ali e você simplesmente faz aquilo ali de uma forma natural, digamos assim. Você só faz. Você não precisa mais pesquisar, você não depende mais de ninguém, digamos assim. Aí isso me ajudou muita coisa, que antes disso eu sempre não sabia exatamente como é que fazia. Aí assim é natural para você trabalhar até com problemas mais complicados, e também problemas mais fáceis também é muito mais rápido, digamos assim, para você terminar, e então você não tem que ficar lá, você faz uma mudancinha, abre o jogo, testa, não funciona, volta lá e fica mexendo, indo e voltando, até que você consegue de fato fazer aquele código funcionar. Assim você pega de uma forma mais lógica, você pega, isso aqui é assim, assim, e você pega e monta tudo uma vez, testa no jogo, pode dar algum probleminha lá, mas tu só volta lá, corrige, e tudo é muito mais rápido quando você pega e domina essa parte mais complicada, digamos assim. E como foi que você fez para aprender essa parte mais complexa de matemática? Você já fez alguma faculdade ou você aprendeu aí na internet também? Como é que foi isso? Eu acho que talvez eu fiz na parte mais complicada, digamos assim, que não foi com curso, não foi com nada, foi mesmo eu pegando ali um pedaço de papel, sei lá, e anotando, fazendo os desenhos no Paint lá, anotando os valores, daí esse valor mais esse daqui, daí eu tentava pré-definir os resultados que eu queria lá em números, aí depois eu tentava manualmente descobrir como chegar naquele resultado, aí provavelmente foi uma forma mais difícil de tu chegar e aprender aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um pouco melhor, eu acho. Pelo menos para mim, eu acho que eu podia entender realmente como os números em si eles funcionam, e para poder expandir isso de uma outras formas diferentes do que talvez você aprenderia por aí, digamos assim. Então, você aprendeu álgebra linear no Paint, cara? Mais ou menos. Muito bom, cara. Você algum dia vai ganhar um prêmio Nobel, eu tenho certeza. Então, bem, onde foi que você aprendeu Unreal Engine? Você só fazia ler a documentação, ou você pesquisava tutoriais, ou só fazia tentar fazer alguma coisa e pesquisava na internet quando não conseguia? Como era isso? Algumas coisas, pelo menos a introdução, eu tento procurar realmente, sei lá, uma introdução na internet, um tutorial. Até, por exemplo, na parte que eu me aprofundei um pouco mais em OpenGL, eu abri um site lá, eu li sobre uma introdução a OpenGL, aí shaders e tudo mais. Aí isso meio que aumentou meu impulso inicial, pelo menos, para aprender. Aí já deu um Unreal, eu acho que eu não vi nenhum tutorial até agora. Eu acho que foi tudo meio que manualmente. Eu abri a engine, aí eu tinha uma ideia em mente, isso aqui é que eu quero fazer, e daí eu vou lá e tento mais ou menos analisar o que tem que modificar, e daí personagem eu quero que ele pule, sei lá, aí eu vou na internet lá e pesquiso, como é que faz isso. Aí sempre eu pego o assunto em si que eu quero fazer, e daí eu vou lá no Google, pesquiso,
e acho, e daí eu ponho na engine. Aí foi mais ou menos procurando os resultados de acordo com o que eu precisava, e assim foi indo. E acho que não teve nenhum tutorial nem nada, é só pego o problema e pesquiso como resolver, digamos assim. Entendi. Tipo, quando eu fui aprender a fazer edição de vídeos, por exemplo, eu não pegava tutorial de passo a passo, do início ao fim. Eu simplesmente dizia, quero cortar esse vídeo no meio, como é que eu faço para cortar? Aí eu ia lá e pesquisava e aprendia. Aí depois, quero tirar o fundo, sei lá, botar uma tela verde. Aí eu pesquisava e aprendia. Tipo, até hoje tem sido assim, nunca fiz algo passo a passo. Acho que é uma maneira interessante de aprender, porque se baseia mais no que você quer fazer do que o que outra pessoa acha que você precisa aprender, sabe? E também eu diria que é uma forma mais efetiva de você realmente aprender, porque você começa assistindo o tutorial ali, e daí ele vai te ensinar isso, isso e isso, só que depois você não sabe, você não teve a experiência realmente com a ferramenta, aí você aprende tudo aquilo ali de uma só vez, é um monte de informação que ele vai botando ali, e daí depois na hora de você fazer lá, você acaba esquecendo, não sabe mais para que aquilo serve, tu tem que rever de novo. Aí eu acho que, sei lá, se você pega e começa, você pega o programa e vai mexendo aos poucos e vai fazendo o que você realmente precisa, eu acho que tipo, é muito mais direto ao resultado do que assistir todo aquele vídeo lá e acabar, sei lá, pegando só a metade do que ele tentou explicar e tudo mais. É verdade. E onde foi que você aprendeu sobre blueprints? Porque no Dome a gente usa bastante blueprint, né? Mas, tipo, se você teve que programar sua própria engine, você tem um background mais de programação tradicional, né? Aí, como foi que você fez para aprender essa programação visual? Meu primeiro contato com isso foi na UDK, que daí lá era um outro sistema que chamava Kismet. Era como se fosse uma forma mais primitiva de blueprint, era bem mais simples, era bem mais feio, digamos assim. Era só uns nozinho cinza lá com os conectorzinhos. Aí também ao mesmo tempo eu acho que a CryEngine já tinha um sistema de programação com nós, que já era bem melhor. Só que daí ali eu não sabia nada de programação, eu só conectava as coisas lá e fazia funcionar, mas não ia muito longe. Aí até nessa engine ali, um dos microprojetos que eu tentava fazer dentro dela era realmente criar um sistema de programação com esses nós ali. Aí eu meio que estudei tudo, como que eu iria pegar e traduzir o sistema de nós, que seria tipo a blueprint da Unreal, tentar traduzir aquilo ali, para aquilo ali gerar um código em Lua. Aí meio que ali eu já estava meio que estudando sobre isso, só que a parte da Unreal, para eu aprender, eu acho que lá foi totalmente natural. Eu acho que eu não tive que pesquisar nada, era só porque é meio que tudo já é relativo, digamos assim. Um nó conecta no outro, aí tu forma uma sequência. Aí as variáveis você linka ali, aí são as mesmas coisas relacionadas com os argumentos e os parâmetros que se passa para uma função lá na programação de código. Aí foi totalmente natural, digamos assim. Não tive que pesquisar muito sobre, eu acho. Porque eu acho que em 2 meses, eu acho que eu já estava bem progredido já na parte de programação, sendo que eu anterior a isso só tinha experiência lá atrás com Kismet, lá em 2011, que depois nunca mais tinha mexido. Não sei, foi bem natural para mim. E você gosta das blueprints? Assim, você acha necessário? Você faz os seus projetos mais com blueprint ou mais com C++? Como é isso? Primeiro, quando eu não conhecia realmente a Unreal 4, eu falava, blueprint deve ser um negócio bem ruim,
não deve ser muito eficiente. Para você criar um código ali, você precisa ter um mega de um código estruturado lá, cheio de ligação, aquelas linhas lá, uma bagunça, digamos assim, só para tu criar algo simples. Só que daí, por outro lado, aí depois eu acabei me aprofundando um pouco mais, aí eu analisei como é que funciona realmente as blueprints, aí tu tem que perceber que a parte do código da blueprint não é o core da engine, digamos assim, isso aí são só as instruções que tu manda para a engine fazer. A parte pesada realmente da engine é feita já dentro do C++, que é a parte de renderização, cálculo de física, matemática, toda essa parte pesada já é feita lá. Então a blueprint é algo mínimo, digamos assim, que não influencia tanto a performance. Influencia sim um pouquinho, dependendo do código que tu faz lá, acaba tornando a engine mais pesada, mas a parte principal é dentro da engine, então é bem tranquilo. Aí, o que realmente ainda talvez não é tão bom assim, então é essa parte da bagunça mesmo. Você tem que ter todo um cuidado lá para adicionar os comentários e reordenar os nozinhos lá para conectar, para deixar tudo bonitinho, tipo visualmente bonito. Você tem que todo ter esse cuidado, que no caso, na parte do código é muito mais imediato, você programa muito mais rápido. Só que daí tem um outro lado, que é a parte que eu realmente não gosto, digamos, na Unreal, que é a parte do C++, porque por outro lado, lá na Grit, é tudo em Lua. Lua você não precisa compilar, você não precisa fazer nada, é só, digamos, aperta um botão lá, você recarrega todo o código do projeto inteiro e você já tem o projeto todo recarregado, todas as blueprints, todo o código, toda a programação recarregada em menos de um segundo. Você modifica imediatamente, você já tem o resultado já sem você sair do jogo. Você está jogando ainda e você já pode modificando o código ali, já testando tudo imediatamente. Aí, daí nesse caso, você tem a blueprint, né? Que no caso, ela evita que você tenha que recompilar. Só que daí a parte que seria mais ideal, mais rápida, de você ter uma melhor performance, digamos assim, na programação, seria aí na parte do C++ da Unreal. Só que é muito difícil, você tenta recopilar lá em runtime, não funciona, aí você tem que reiniciar a engine, e leva muito tempo para compilar, e sempre tem, o C++ também sempre tem os problemas deles, os erros que ele dá lá, que você não sabe, ele diz que é uma coisa, mas não faz sentido nenhum, e daí sempre tem, pelo menos eu digo que eu gosto de C++, mas por outro lado tem muito problema, dá muita dor de cabeça. E daí Blueprint, eu prefiro, pelo menos na Unreal, trabalhar muito mais com Blueprint do que C++, porque é algo muito mais imediato, você faz ali, modifica, e daí você retesta o jogo. Pode não ser a forma mais eficaz você escrever código grande, mas pelo menos é mais rápido. Aí depois, caso você tenha que otimizar esse código, você pode traduzir ele, digamos assim, para C++, e daí, por fim, a parte do desenvolvimento você acelerou muito, porque é muito mais rápido que C++, aí depois só pega e converte lá converte pro C++, e daí tá resolvido, digamos assim. Entendi. Legal, interessante, cara. Eu achei que quem soubesse programar de verdade, ele ia optar por usar código mesmo, em vez de usar programação visual. Que coisa doida. Então, eu quero saber por que você resolveu começar a criar assets assim. Tipo, tem mais algum asset fora o que você fez aí com o Rafael, ou é só esse mesmo? Depois disso, aí eu acho que eu não lembro porquê, mas aí eu acho que a gente não deu uma continuidade, nós dois trabalhando
junto, que acho que até a gente tinha pensado em fazer alguma coisa, um outro pack lá para o marketplace, mas ele até tem esse problema de separação do dinheiro que vem do exterior, pagar imposto e tudo mais, ele tem que ter uma empresa, e a gente meio que desistiu. Aí, pelo menos eu daí comecei a fazer separado. Aí eu não lembro se era antes ou se era depois disso, que daí eu já estava trabalhando em um jogo de terror. Aí eu tinha uma ideia lá, já comecei a fazer, modelei tudo uma casa, fiz uns móveis dentro lá, e daí eu tava tentando desenvolver ele. E daí por fim, eu acabei desanimando e não tava dando muito certo, não tava ficando da forma que eu queria. Aí é um projeto que eu tinha deixado de lado. Aí quando a gente terminou aquele projeto Marketplace, aí eu peguei, parei para pensar o que eu poderia criar, porque já tinha muita coisa já para venda, e eu tenho que pensar ali, ver o que vai vender e comparar com o que já tem à venda, se dá para competir ou não. Aí já tinha outros projetos que seriam, que tinham essa ideia de ser um template para jogo de terror, já tinha venda lá, mas minha ideia era fazer uma coisa um pouco diferente, um pouco mais avançada, digamos assim. Aí eu peguei esse projeto ali que eu já tinha, tirei toda a parte de arte e tudo mais, separei só o código, a parte do código do projeto mesmo, e daí eu comecei a trabalhar naquilo ali. E daí acho que fiquei quase um ano, acho que, trabalhando nesse projeto. Eu acho que eu levei muito mais tempo do que eu deveria ter levado, porque quando você trabalha para o marketplace, tudo tem que ser user-friendly, digamos assim. Você tem que ser todo o código padrão, tudo bem organizado, todos os arquivos têm que estar nomeados com o nome correto, o código tem que estar tudo comentado, bonitinho. Aí isso acabou levando muito mais tempo que eu queria ter levado. Minha ideia era só trabalhar por uns 13 meses lá nesse projeto. Aí depois já estava quase um ano lá, já estava cansado já de trabalhar nesse projeto. Aí por fim aí faltava um mês pro lançamento. Aí a Unreal ainda lançou lá naqueles produtos free dela lá. Aí saiu um daqueles concorrentes ali que eu tinha. Aí já não era mais concorrente, ele ficou free. E daí já é meio difícil eu competir com outro produto que é free. Aí isso me decepcionou bastante. Aí só que daí eu peguei e continuei o projeto ainda até o fim. Deu mais um mês, aí eu lancei ele. Aí depois, pra ainda tentar melhorar a imagem do projeto, ainda trabalhei mais meses ainda para adicionar mais coisas no projeto. Aí, por fim, os primeiros meses ali, primeiro mês acho que não vendeu quase nada. Só que daí depois, o segundo mês já vendeu consideravelmente bem, já muito mais, absurdamente mais do que o outro projeto que eu tinha com o Rafael. Aí depois eu achei que poderia depois cair as vendas, como o meu projeto com o Rafael hoje em dia não vende mais nada. Só que por fim deu bem certo. Teve só um mês ali que caiu um pouquinho, mas depois é bem estável. E o bom é que eu recebo em dólar, então o dólar tá R$5 por aí. Aí as vendas dão um bom lucro, digamos assim. Aí depois disso, aí eu ainda criei um outro projetinho, que é de dano, dá um tiro no inimigo, que eu cria sangue nele, e sangue e tudo mais, efeito de sangue no ambiente também. Aí é um projetinho bem menor que eu trabalhei. Aí só que daí é uma área bem complicada, digamos assim. Tem muita coisa à venda lá. Aí até isso acho que faz um ano, acho que eu criei esse último pequenininho, esse projeto mais pequeno. Só que é bem difícil você criar produtos para o marketplace, porque já tem muita coisa à venda. Aí você tem que já vai entrar competindo com outros produtos. Aí eu ainda estou à procura de uma outra ideia para lançar um terceiro aí e continuar melhorando no marketplace. Muito bom, cara. Então, as ideias que você teve para assets, ele foi
foi mais baseado em pesquisa de mercado do que uma ideia aleatória que você teve e achou legal, né? O primeiro foi um template para o jogo de terror, porque é o que mais tem, digamos assim, mais pessoas indies tentam fazer, porque é um projeto, digamos, mais fácil de você terminar. Aí eu pensei, muita gente deve comprar. Aí deu bem certo. Já o segundo, não tinha nenhum disponível no Marketplace, nem nada parecido. Aí é um produto que eu consegui bem fácil fazer. Eu fiz isso lá em uma semana. Aí depois eu melhorei, ele deu mais um mês. Aí também é algo bem fácil e já rende alguma coisa. Só que daí agora, pro próximo é bem mais complicado, digamos assim. O ideal é que tu tem que focar realmente no que vai vender. Porque eu acho que tem muito... Eu não sei quais são os lucros dos outros vendedores, mas tem muita gente que cria os modelos 3D. São modelos 3D bem específicos lá. É um monstro de tal cor e ele tem tantas pernas. E daí é meio estranho até, sei lá, você como um jogador, você vai comprar um jogo, tem aquele bicho bem específico lá que você percebe que ele é daquela forma de longe já. Aí depois você compra um outro jogo lá, tem o mesmo monstro igualzinho, idêntico do outro jogo. Aí eu não sei como é que funciona, se as pessoas realmente compram, mas eu acho que é algo que tu tem que analisar bem o que tu vai fazer. Mas eu diria assim, se você tem uma ideia de um produto que você acha que vai vender e não tem um produto parecido no Marketplace e algo que não seja tão específico, acho que, sei lá, como um monstro bem caracterizado, digamos assim, mas você possa fazer algo mais genérico, sei lá, um ser humano genérico, as roupas e tudo mais, tu vai vender lá o modelo 3D, ou áudio dá pra ter uma liberdade bastante de fazer, que sempre se pode reutilizar, e daí eu acho que é algo que, pelo menos aqui, sei lá, digamos, no Brasil, é algo que vale muito a pena você trabalhar, porque você pega algo que tu possa não vender muita coisa, só que como é em dólar, você acaba ganhando muito dinheiro com isso, só pela conversão do dólar, digamos assim. Entendi. E você conhece outros produtores de assets para trocar uma ideia assim com eles, ou você tá sozinho nessa? Não, eu tô sozinho e o Rafael também, ele também tem os produtos dele à venda, acho que até são bem conhecidos também. Bacana. E você divulga os seus assets em algum canto ou você só larga lá no Marketplace e fica à mercê dos algoritmos mesmo? Eu acho que eu deveria divulgar, mas eu nunca divulguei. Bacana. E você sabe dizer como é que é essa parte de receber a grana? Tipo, tem algum valor mínimo que você precisa acumular para fazer o saque? Ou se você ganhar 1 centavo, você já pode sacar 1 centavo? Como que é isso? O mínimo é $100. Aí depende, você pode juntar isso durante vários meses. Só que daí quando deu aqueles $100, aí a Epic manda pra tua conta, digamos assim. Legal. E você precisa pagar alguma coisa para publicar lá ou é de graça? Não, é tudo de graça. Muito Aí bom. tem os royalties da Epic, né, que é 12%, só que daí é bem pouco, é bem tranquilo. 2% tá muito bom. É 12. 12? Mesmo assim ainda tá muito bom. Então, você já trabalhou com alguma outra coisa antes de trabalhar com jogos ou foi sempre trabalhando com jogos mesmo? Já tentei, procurei emprego em tudo que é área, sei lá, informática e tudo mais, mas nunca consegui nada. E qual que foi a reação da sua família quando você decidiu que ia seguir por essa área de criar jogos e ainda mais você não seguindo nenhuma carreira acadêmica, né? Tipo, estudando só por conta própria mesmo. Como é que foi isso? Sei lá, minha mãe meio que tava ok. Sei lá, se eu conseguir alguma coisa, tudo bem, mas
como eu não por muito tempo eu não conseguia nada, tipo, no Brasil você não vai conseguir emprego muito fácil nessa área, eu teria que tentar algo diferente, sei lá, programação, você vai programar para alguma outra coisa, lá em 3D você vai programar para uma outra área. No meu caso eu nunca consegui, aí, sei lá, ela meio que tentava, sei lá, muitas vezes ela me incentivava assim, só que daí como não dava muito certo, aí tu tinha que, sei lá, ela falava, ó, tem que tentar outra coisa, né? Só que por fim eu acabava nunca conseguindo, aí meio que fiquei preso, digamos assim, nessa área, só que por fim, felizmente, deu certo. Ainda bem, né? E, cara, você tem experiência com outras engines, tipo Unity, Construct, o que é que você acha dessas outras engines? Eu usei um pouquinho de Unity, não muito, só vi como é que ela funciona. É interessante, mas pra mim não se compara com o Unreal. O Unreal tem todos os aspectos, é muito melhor. Talvez não a parte de UI. A parte de UI da Unreal não é tão boa assim, pelo menos na minha opinião. Eu já tentei CryEngine também, logo do início. Eu até gostei bastante, mas a licença dela nunca foi boa. E ainda eu cheguei a testar Godot, mas não fui muito a fundo. E o que você achou da Godot? Você achou legal? Eu gostei bastante mesmo. É totalmente open source. O 2D dela parece ser bem bom mesmo. Daí agora ela está começando a melhorar na parte do 3D. Aí até, digamos que é um projeto bem interessante. Acho que talvez até melhor do que a engine que eu estava trabalhando antes. E ela está avançando bastante. Tem sempre atualizações novas. E eu acho que provavelmente ela tem um futuro bem bom daqui para frente, eu acho. Legal. Semana passada eu lancei um jogo que foi feito na Godot, cara. Meu irmão que programou. Ficou legal. Eu gostei da engine. Ele curtiu também. Tipo, eles usam uma linguagem bem parecida com o Python, né? Sim. Mas aí eu fico pensando aqui que você sabe dizer se essa linguagem, ela... Porque tem aquele lance de linguagem interpretativa e outra linguagem que é mais rápida, né? Tipo, a Godot, ela tá usando um negócio baseado em Python, que é uma linguagem mais lenta, né? Porque tem que interpretar o código. Aí, se você acha que isso é uma vantagem, uma desvantagem, como é que isso funciona? Nesse caso, o Python não é tão bom assim. Aí tem uma outra versão do Python, que é uma versão mais rápida. Assim como o Lua também. A Lua tem uma versão normal dela. E daí tem uma versão que é Just in Time, é JIT, que é uma versão muito mais rápida. Aí eu acho que a Lua é a linguagem de script mais rápida que tem. Que ela se aproxima bastante já do C++. Aí, ali nesse caso você não tem nenhuma desvantagem. Aí no caso dessas linguagens interpretadas como Python, provavelmente essa linguagem do Godot, aí provavelmente não é tão ideal. Aí eu acho que teria uma vantagem se eles usassem LuaJIT, mas talvez não seja tão ruim também. Sim, e cara, por que você resolveu trabalhar no Dome? Assim, foi você que se interessou por participar do projeto ou o pessoal que foi te chamar? Tipo, porque você já estava produzindo seus assets, né? E pelo que você falou, já estava tirando uma renda legal com isso, mas então por que você resolveu ir trabalhar no Dome também? Um tempo antes, eu acho que enquanto estava trabalhando ainda no meu primeiro projeto lá para o Marketplace, aí o Rafael já tinha falado desse projeto. Aí eu vi, interessante, tá? Só que ele não tinha muita coisa, acho que na internet na época. Aí eu só pesquisei, vi ali, interessante, e parei, sei lá, ele só me disse, digamos assim, que estava trabalhando nesse projeto. Aí, um bom tempo depois, aí quando eu já tinha terminado o primeiro projeto, já tinha terminado o segundo projeto por Marketplace,
Aí eu já tava, sei lá, acho que um mês, eu acho. Já tava parado, pensando em uma nova ideia para eu trabalhar no Marketplace, aí não tava tendo ideia nenhuma. Aí bem nesse caso, aí o Rafael me falou daí que tinha uma vaga pro Domain, e daí eu pesquisei de novo, vi lá, achei legalzinho e tal o projeto. Aí decidi, vou tentar, vamos ver no que dá. Aí depois que eu entrei no projeto, aí eu vi que ele era muito, muito melhor do que tinha na internet. Aí o projeto era bem maior, tinha pessoas realmente da equipe que eram bem boas em Unreal, realmente profissionais bem bons, melhores do que normalmente se encontra por aí. Daí, tipo, é um projeto que eu realmente gostei muito de trabalhar. Legal. E como foi a sua experiência de trabalhar numa equipe maior pela primeira vez, né? Porque você faz os seus assets sozinhos e já fez com o Rafa também, né? Mas, tipo, o Domain tem uma equipe, tipo, umas 20 pessoas, eu acho. E como foi a sua experiência? Primeiro foi um pouco complicada, porque você tem todo aquele projeto já grande, e daí você vai entrar ali e você não sabe exatamente como é que tudo funciona. Aí tem toda uma etapa de adaptação, você tem que ver como é que funciona, vai lentamente analisando o código, vendo como tudo é organizado, e daí depois de um tempo se começa daí a fazer um progresso realmente. Mas acho que foi bem tranquilo, o pessoal me resolveu minhas dúvidas ali, daí foi indo. Ainda bem, muito bom. E, cara, acho que eu já tenho uma ideia da resposta, mas qual que é a sua engine preferida? Unreal. Cara, é muito boa, mano. Eu também gosto muito dela. Gostaria que ela tivesse uns recursos mais legais pra 2D, cara, que aí eu abandonaria todas as outras engines e ficaria só nela. Ela é de longe a melhor, pelo menos na minha opinião. E realmente só essa parte de 2D, parte dos widgets ali, a organização desses widgets e tudo mais, ainda não é muito bom. Uhum. E, cara, você sabe dizer assim qual foi o seu momento da virada? Tipo, de você deixar de ficar só tentando gerar alguma renda com os jogos e depois, qual foi o momento que você realmente disse, agora eu tô realmente conseguindo viver disso? Então, por exemplo, eu comecei a me interessar, foi lá por 2011 que eu realmente comecei a me interessar por desenvolvimento de jogos. Aí, durante muito tempo, muitos anos, aí nada dava certo. Os projetos que eu tentava, trabalhava com uma equipe ali totalmente grátis, sem ganhar nada. E a gente tentava, todo mundo tinha a boa intenção de fazer o projeto funcionar, mas se você não ganha nada, você acaba se desviando, você tem que focar na tua renda e tu não pode realmente focar no projeto. Aí foi muitos anos assim, sem nada dar certo. Aí foi só, acho que lá em 2017, por aí, que são, sei lá, 6 anos depois, aí finalmente, aí então foi essa ideia ali do Rafael de criar aquele projeto para o Marketplace, foi finalmente ali, depois de tantos anos com nada dando certo, aí finalmente eu pude ganhar pelo menos um pouquinho, sei lá, um dinheiro aí para poder comer pelo menos. Aí ali as coisas começaram a mudar e eu pude ver, se eu trabalhar firme nisso, se eu nem que eu crie um produto ali que eu nem ganhe muito, mas eu posso lá criar outro e vou criando e vou adicionando mais. Quanto mais produto tiver à venda, mais eu vou lucrando. E diferente do que jogos, que você tem que realmente terminar o projeto do início ao fim, que é algo bem complicado, aí ali pelo menos foi uma oportunidade para mim para poder me manter, digamos assim, e daí quem sabe, aí já tendo essa renda ali, aí eu poder trabalhar em um projeto, num jogo realmente. Aí foi ali que começou isso,
E daí depois a segunda etapa, então, foi a parte que eu criei o meu próprio produto e daí consegui ter uma boa renda por mês, digamos assim. Bacana, cara. Então, realmente o segredo é você nunca desistir no meio do caminho, né? Tipo, por mais que você não esteja tirando nenhuma renda ainda, só continua que uma hora você vai chegar lá. Sim. E, cara, você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você já passou aí nessa sua jornada? E como foi que você fez para superar essa dificuldade? Achar uma forma de renda, né? Que achar um emprego é muito difícil. Não sei, hoje em dia, depende da engine também que você usa. Eu acho que se você trabalha com Unity no Brasil é bem mais fácil, que tem muito mais empresas que usam. Se for um Unreal, tu tá meio perdido. É muito difícil achar realmente uma empresa que usa ela, infelizmente. Aí o que foi realmente difícil foi achar essa forma de renda, porque criar um jogo do início ao fim é muito difícil e então você tem que achar ou um emprego ou uma forma de se manter com alguma coisa relacionada a isso. Então, tipo, é bem complicado você realmente achar alguma coisa que vai te dar dinheiro realmente. Mesmo você já sendo bom na área, você já trabalhando bem com isso, ainda mesmo assim é bem difícil de você realmente conseguir um emprego, uma forma de renda. Pode crer. E, cara, você tem alguma referência assim na sua área? Alguma pessoa que você acompanha que você gostaria de, tipo, quero chegar onde esse cara chegou aqui? Pior que não. Doideira, cara. Interessante. E você tem algum objetivo que ainda não foi realizado? Algum projeto que você gostaria de participar? Ou alguma habilidade específica que você gostaria de aprender? Tem muita coisa. Tem, sei lá, vários projetos aqui que ao longo do tempo eu já planejei de fazer, que eu acho que são ideias bem legais, mas é complicado de fazer, talvez um dia. Aí tem a parte de... Como eu iniciei com modelagem 3D, na verdade eu não comecei com programação. Aí tem essa área, eu acho muito interessante, de parte de modelagem de personagem. Eu gostaria de algum dia ficar melhor. Por enquanto eu não sou muito bom ainda. E é isso. E você tem alguma outra área do conhecimento que agrega nessa sua área de programação? Tipo, sei lá, você manja de cozinhar ou você faz academia, sei lá, alguma coisa assim bem aleatória mesmo? Eu acho que não, porque eu meio que... Meu foco é esse daí, eu quase não tenho nenhum outro foco além disso. Bacana. E, cara, qual que é o seu asset de maior sucesso? É o do jogo de terror ou é o do sangue lá? É o jogo de terror. Bacana. Então, cara, eu tenho só mais uma pergunta para fazer, mas antes dela, eu quero saber se tem alguma coisa que você quer me perguntar. Tipo, só se você quiser mesmo, se não tiver nada em mente, não precisa, não. Você tem alguma dica, digamos assim, de como se iniciar nessa parte de som? Talvez não com tutorial, mas uma forma mais prática, digamos assim, sei lá. Você tem alguma dica de plugin para montar música? Ou, sei lá, uma biblioteca que seja grátis de som, que seja bem boa, com qualidade, que você possa usar no jogo? Você quer saber mais de música ou mais de efeitos sonoros ou de som de forma geral? Os dois. Entendi. Cara, eu acho que assim, primeiro pegar uma DAW, né, que é uma Digital Audio Workstation, que é basicamente o software que você vai usar para fazer os sons. Você consegue fazer as músicas lá, também consegue editar os efeitos sonoros. É tipo
o Audacity aí que você está usando para gravar o seu som, mas é melhor, digamos assim, é mais completo, dá para fazer mais coisas e dá para fazer música, né? Que no Audacity eu acho que não dá para fazer música nele. Aí o que eu recomendo seria você pegar o Ableton Live, porque ele tem uma licença trial de 90 dias, e é muita coisa. E você pega ele é muito bom, cara. Tem muitos recursos, você consegue fazer o que você quiser nele sem precisar ficar baixando plugins externos. Tipo, todas as coisas nativas dele já são excelentes. Aí já dá pra você fazer muita coisa. E sobre efeitos sonoros, tem uma biblioteca não, tem uns packs que lançam gratuitamente todo ano da GDC, que hoje em dia deve ter mais de 60 GB de som acumulados, que eles estão lançando vários anos seguidos já, e são sons de altíssima qualidade, são muito bons mesmo. Aí se você conseguir baixar, já dá uma grande ajuda. E aí eu recomendo que você pegue algum software para conseguir pesquisar esses sons de uma forma eficiente, né? Porque pelo Windows Explorer não fica bacana. Aí eu não sei de um software assim geral para isso, mas tem um software muito bom chamado Soundly, que ele tem uma versão gratuita também, que você pode usar ele para pesquisar os sons que você já tem no computador. E além disso, ele é tipo um Netflix de sons também. Ele tem uma biblioteca própria dele, que fica hospedada na nuvem. Aí você consegue pegar mais uns sons aí de altíssima qualidade. Só que aí você teria que pagar, né, para ter acesso a esses da nuvem. Mas se você quiser usar só os sons que você já tem, dá para usar com a versão gratuita mesmo, que ele não vai te dar todas as listas de sons, sabe? Tipo, a versão gratuita dele é engraçada. Tipo, ele dá a lista de tudo, mas você só pode usar alguns, tipo 50%, assim, mais ou menos. Aí, se você quiser usar tudo, aí você tem que pagar. Mas o Soundly é muito bom, porque você clica no som e você já escuta ele, sabe? Aí você clica em um, escuta, vai escutando. E você arrasta o som direto lá do programa para dentro do seu software de áudio, tipo, sem precisar de nenhuma burocracia, tipo, só clicar e arrastar mesmo, é muito bom. Até mesmo para os sons que são hospedados na nuvem, você consegue fazer isso instantaneamente, não precisa baixar, nem nada, tipo, só clica e arrasta, é muito bom. Aí, se você quiser aprender a fazer música, aí já é um pouco mais complicado, porque música é uma parada bem complexa, tipo, você teria que estudar teoria musical, aí você consegue estudar isso na internet mesmo, se você pesquisar aí teoria musical, vai ter um monte de gente falando sobre isso. E se você, sei lá, para quem é programador talvez seja mais fácil, porque teoria musical é algo bem, bem matemático, sabe? É muito, muito lógico e matemático. Apesar de música ser algo muito sentimental, mas os bastidores da música, para você compor uma música, é algo super matemático mesmo, assim, lógico e exato. É bem divertido estudar, cara, porque você quer criar alguma sensação musical específica, você já consegue ter aquilo dentro da sua própria cabeça, sem precisar emitir uma nota musical sequer. Você já diz, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí você faz e dá certo. É muito bacana. Sim. Eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Não, só isso. Certo. Se você quiser, eu te passo aí o nome das coisas. Você tem interesse em estudar essa parte também? Sim, ainda é uma área que eu não explorei praticamente nada, só bem pouquinho, digamos assim. E é algo que eu realmente tenho bastante interesse, que é você criar uma música de início ao fim. Aí pelo menos alguma vez eu gostaria de criar uma música por completo, digamos assim. Sim, se você estudar, você consegue, cara. Porque, tipo, você conseguiu aprender álgebra linear com o Paint aí. E eu também aprendi música por conta própria, assim. Eu nunca fiz faculdade de música, nem fui pra nenhum conservatório. Assim, o máximo que eu fiz foi pegar umas aulas particulares em uma escola de música normal, assim, que elas me ajudaram bastante. Só que teve muita coisa também que eu aprendi pela internet, que principalmente coisas em inglês, assim, tem muitos canais em inglês que ensinam muitas coisas legais de música, de composição. Sim. Certo, então
Antes de eu fazer a última pergunta, eu vou chegar na parte preferida das pessoas aqui, que é deixar o like, se inscrever no canal e seguir o podcast no Spotify, se você estiver ouvindo aí nas plataformas de streaming. Beleza, faça isso, eu espero que você tenha feito. Bem, vamos lá, a última pergunta é a seguinte: se você pudesse dar apenas uma dica para quem quer viver de game dev, qual seria essa dica? Alguém pensar. Eu acho que você explora tudo que tiver diversas áreas, digamos assim. Por exemplo, para mim eu comecei com modelagem 3D, mas por fim eu acabei me interessando mais por programação e vai a fundo nisso, tenta não só a parte funcional, digamos assim, mas vai bem a fundo mesmo para você, na hora de você trabalhar com isso, talvez numa empresa, você não ser só mais um, mas sim você ser realmente um especialista naquela área e não só, digamos, nessa área sim, mas abordar um pouco mais das áreas que se ligam com ela, digamos assim. Por exemplo, tem a parte de programação, mas tem a parte de animação também, tem relação, porque quando você vai programar uma inteligência artificial, você vai ter que mexer também na parte de animação, você vai ter que linkar a animação com os ataques do personagem, aí você tem que pegar e você foca realmente bem a fundo na área que você quer trabalhar, mas tem que abranger uma área, pelo menos um pouco, digamos assim, você tem que estudar numa área em volta disso. Seria isso, acho. Muito show, cara. Gostei da dica. Bem, então é isso aí. Muito obrigado, Augusto, por ter se doado aqui, respondido tantas perguntas legais, e tenho certeza que o que você passou aqui vai servir para ajudar muitas pessoas e com certeza elas vão conseguir viver de game dev muito mais rápido e mais fácil graças ao que você ensinou a elas aqui. Muito obrigado, cara. Isso aí, falou. Até mais. Falou.